aquela ideia do espiritismo de que os mortos podem fazer contato com a gente, você tem outro entendimento? Porque naquela época acredito que você achava que realmente eram espíritos. Não, eu tinha certeza. E a igreja fala que são demônios. Qual é o entendimento? A Bíblia fala sobre isso? Fala. Quando Jesus contou a parábola do Lázaro e do rico. Tá. O Lázaro era um mendigo que ficava ali pedindo esmola. E aí os dois morreram, né? E o rico foi pro inferno e o Lázaro foi pro céu. Foi pro seio de Abraão, que é o céu. Entendi. Quando ele estava lá no céu, o rico que estava no inferno, ele queria só molhar a ponta da língua dele, de tanto que estava fervendo o negócio. E aí ele mandou, ele falou pro anjo, falou, olha, manda ele vir molhar aqui minha boca. Até nem ali o cara arrependeu, tipo assim. Sei. Ele não deixou o orgulho de lado. E aí ele falou, não posso fazer isso. E ele falou assim, não, então deixa eu voltar. Eu quero contar pros meus irmãos que eu vim pra cá pra eles não virem. Voltar pra terra. Voltar pra terra. Pros vivos. Voltar pra terra. E aí ele disse o seguinte, olha, existe um abismo entre a vida e a morte. Os que querem passar de um lado pro outro não podem. Está lá nessa parábola. E ele falou, e ainda que você ressuscitasse e voltasse, ainda assim eles não acreditariam. Porque hoje Jesus estava falando dele mesmo, entendeu? Entendi. E ele falou, lá na terra eles têm a lei, eles têm os profetas. Jesus ainda estava na época da lei ainda. Se eles tiver que acreditar, vai acreditar nas escrituras, entendeu? Mas Jesus deixou bem claro ali, não tem como, existe um abismo, entendeu? Mas existe uma coisa que a gente vê que algumas pessoas realmente acessam esse mundo espiritual, falam com alguma coisa. Sim. Existem as imagens que você viu, inclusive, né? De coisas de materialização e tal. O que são essas coisas, então? De acordo com a Bíblia, são demônios. Como eu disse, Satanás ele se disfarça em anjo de luz. Se ele quiser se materializar numa pessoa, num ente querido seu, ele faz isso. Entendeu? E então vai ele tem dizer muito coisas que e vai dizer sabe que ele essa escreve pessoa uma saberia. carta com a mesma letra dele, entendeu? Da pessoa. Isso é chamado de espíritos familiares. Eu já até gravei um vídeo com o Lamartine sobre isso. O que é tem uma versão no Antigo Testamento que usa essa palavra, espíritos familiares, se eu não me engano, no livro de Deuteronômio. São o quê? São demônios que acompanham as famílias. Entendeu? E ele quer perpetuar o pecado. Então, um pai que era alcoólatra, às vezes já era alcoólatra porque o pai dele já bebia. E o filho tem uma tendência àquilo ali. Porque o diabo vai querer levar ele no mesmo pecado, entendeu? Que ele se alimenta disso? Do pecado ou daquele vício? Não, se alimenta disso, eu não sei como funciona, né? Mas ele quer aprisionar. Eles são organizados assim como os anjos de Deus. Então, eles querem aprisionar, né, a maldição ali, familiar. Então, o que acontece? Para seduzir, para trazer o engano, ele usa de todas as formas. Entendi. Entendeu? Inclusive no anticristo, a Bíblia diz que ele vai usar de todas as formas de engano. Então, vai ser coisa que a gente vai olhar e falar, cara, não milagre, pode ser. É milagre. Eu vou te dar um exemplo. Cirurgia espiritual. Já vi. E, inclusive, tinha um depoimento daquele moço que foi processado, né? Um médium. Sei. João de tava Deus? João de Deus. Tá na Netflix, né? É esse ou não? É? Ué, o médium é o João de Deus. João de Deus. E eu pensei, eu vou assistir, cara. Porque eu preciso ter certeza mesmo daquilo que eu prego, né? Tá. E também para ter... Será que tem alguma coisa? Vamos pensar. Eu sempre gosto de olhar de forma neutra. Sem ser com a minha ótica, assim, né? Sem preconceito. E realmente, cara, o que ele fazia ali eram milagres. Agora, será que o diabo também não pode fazer milagres? Então. Agora eu te pergunto uma coisa. Você acha que é de Deus uma pessoa enfiar uma tesoura no seu nariz aqui, ó? E dar uma martelada? Ixi, apesar que várias pessoas já falaram que pode ser charlatão, né? Que tem uma... Não. Era coisa estranha mesmo? Acontece. É mesmo? Não, tudo isso aí não é encenação. Não? Não, você tá doido, charlatão. O cara vai matar a pessoa. Às vezes o cara tem um nariz diferente, sei lá, né? Então, o que acontece? Ali, de acordo com a Bíblia, não é nem de acordo com a minha opinião, não. Ali é ação demoníaca. É a operação do erro, de acordo com a Bíblia. O que acontece? Ele faz o milagre. Na época de Moisés, Deus transformou a vara dele numa serpente. Os outros sábios também transformaram, entendeu? Então eles têm poder. Só que a vara de Moisés, a serpente de Moisés engoliu a serpente deles. O poder de Deus é muito maior. O que acontece?
ele cura ali. Mas é aquilo que eu disse no começo do podcast. Ele dá com uma mão e tira com a outra. Daqui a pouco vem outro preço, problema, né? cara. A pessoa fica naquilo ali e acreditando. E aquilo não deixa ela chegar. O único propósito do inimigo, cegar o entendimento da pessoa para o evangelho. Para o que Jesus fez na cruz, entendeu? A obra de salvação ali. Entendi. Da gente poder ser salvo através dele, perdoado. E aí, eu não consigo enxergar que isso é de Deus, entendeu? Primeiro, porque eu não sinto paz. Outra, que a pessoa, é lógico, a pessoa está no desespero. Entendeu? Nós não estamos aqui para criticar a religião. Estamos aqui para trazer um posicionamento do que a Bíblia traz. O inimigo, ele pega justamente na fragilidade, entendeu? E ele faz milagre. Aí vai constatar depois, com raio-x, tudo, e realmente aconteceu um milagre ali. Agora, a gente não sabe até que ponto Satanás tem poder, porque ele era um anjo de Deus. Imagina o poder que ele não tem, entendeu? Então, a gente não pode menosprezar, entendeu? Que o reino das trevas também tem muita força. Só não é mais poderoso do que Deus, né? Entendi.